Olá, este é o Saber Direito Responde e estamos aqui para abordar mais dúvidas a respeito da nossa aula. Nós tivemos o curso de Introdução ao Biodireito foi dividido em 5 aulas. Abordamos na primeira aula a introdução à origem, a origem do biodireito. Na nossa segunda aula, falamos sobre os direitos da personalidade e sua correlação com o biodireito. Na nossa terceira aula, falamos sobre reprodução humana assistida. Na quarta aula, nós falamos sobre doação de órgãos e tecidos humanos. E na nossa quinta aula, tratamos a respeito de organismos geneticamente modificados. Nós estamos aqui hoje para tirar algumas dúvidas pertinentes ao assunto e temos como convidados as estudantes de Direito que estão nos acompanhando e agradecemos a sua presença. A Jéssica está aqui conosco, a Carline está conosco também e a Ayla. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e vamos então às nossas perguntas. Qual o principal campo de atuação do biodireito? O biodireito ele não tem, Jéssica, um campo de atuação específico. Na verdade, ele é interdisciplinar. O biodireito ele vai abranger diversas situações onde a vida estará em jogo. Tanto a vida em relação ao meio ambiente, quanto a vida dos seres humanos. Então, o biodireito ele é muito complexo por este motivo. Ele não tem um segmento. O que poderíamos dizer é que, quando vamos para o campo, por exemplo, das ciências humanas, alguns fazem uma comparação em relação a cores. A biotecnologia, por exemplo, ela indica a cor vermelha como sendo biotecnologia voltada para as ciências humanas. Então, o biodireito, às vezes, ele pode também ser segmentado por cores. O biodireito vermelho, que seria ciências humanas, o biodireito verde, que trataria a respeito da fauna, mexeria então na parte de agricultura, o biodireito azul, que seria o conceito de vida marinha. E se nós procurarmos segmentar o direito através dessas colorações, nós vamos encontrar mais de 10 cores possíveis. Então é muito complexo, não existe um ramo específico. Cada caso ele vai examinar de uma forma peculiar a ciência daquele caso concreto. Em que momento histórico ocorreu esse estreitamento entre o direito e a ciência da saúde? Muito boa sua pergunta. Existe realmente um estreitamento entre a ciência da saúde e o direito. A primeira situação que chamou a atenção, todo mundo já conhece, é justamente a situação da Segunda Guerra Mundial, das experiências nazistas, que fez com que o princípio da dignidade humana fosse trazido à baila. Mas nós encontramos também um momento interessante, que é o momento em que os médicos começam a ter um questionamento quanto à sua conduta em razão dos planos de saúde. Os planos de saúde começam a ser questionados na justiça porque há uma terceirização da medicina. Então, a responsabilidade civil, Carline, começou a cair sobre os planos de saúde. A partir daí, então, há uma preocupação dessa interligação entre o trabalho do profissional da medicina e o direito, especificamente. Professor Fernando, como é classificado o biodireito? Então, a classificação, como eu tinha aqui respondido a Jéssica, nós não temos uma ordem de classificação. Tentamos seguir por segmentos, por exemplo. Quando vamos tratar a respeito do biodireito voltado para organismos vivos, nós procuramos, então, a forma de segmentação da biotecnologia por cores. Mas não existe o meio de você segmentar. O que se aconselha é que para aquele que pretende se especializar, que ele escolha uma área definida. Por exemplo, vai trabalhar com organismos geneticamente modificados. Então, ele deverá procurar só isto e se aprofundar na matéria, que já é campo bem amplo para que ele possa estar atuando no mercado, como profissional do direito nessa área. O que mais contribuiu para a criação dos princípios bioéticos? Muito boa sua pergunta, Jéssica. Eu acredito que entre todos os 5 episódios que nós mencionamos durante as nossas aulas aqui, o que mais contribuiu para os princípios bioéticos foi exatamente o episódio de 1932 a 1972 da experiência feita com seres humanos, o caso do Alabama, onde esses seres humanos, por causa da cor da pele, esses negros, nos Estados Unidos, eles não receberam tratamento, eles recebiam remédios de efeito placebo para acompanhar a evolução da doença da sífilis. Então, o governo americano,
queria ter uma forma de evolução natural dessa doença e não concedeu remédio para esses negros. Em razão do problema ter vazado a informação para os noticiários, isso trouxe um grande escândalo e o escândalo acabou resultando também numa comissão de pesquisa para a defesa da dignidade da pessoa humana, né, que resultou no relatório Belmonte. Esse relatório, feito 4 anos posterior ao encerramento dessas pesquisas, ele foi extremamente significativo porque ele trouxe os princípios da bioética. Pois não, Carlinhos? Professor, quais as expectativas para o futuro do biodireito, principalmente quando levamos em conta os debates entre o legislativo e o judiciário? Essa pergunta é muito oportuna, principalmente por causa do cenário que nós encontramos aqui no Brasil, né? Falamos um pouquinho também em nossas aulas a respeito da omissão do legislativo. Muita gente critica o legislativo, Carline, porque o legislativo é demorado, a legislação ela não evolui, ela fica engessada. Por exemplo, nós temos o problema da reprodução humana assistida, né? Não há uma lei que organize isso. Então, do lado do legislativo, a crítica é em relação à sua omissão. E do lado do judiciário, existe também uma crítica que eles chamam de ativismo, né? O judiciário estaria invadindo a esfera de poder, cumprindo o papel do legislativo. Mas, na verdade, se nós pegarmos em padrão de comparação o caso das uniões homoafetivas, nós vamos verificar o seguinte: o Supremo ele pretende dar uma resposta à população, né? A própria legislação diz que o aplicador da lei ele deverá dar uma resposta. Portanto, por não ter outra saída a não ser escolher uma solução para o caso em concreto, quando o Supremo decide, eu não interpreto como ativismo, mas eu interpreto como também uma forma de regulamentar isso. Nas uniões homoafetivas, o que ocorreu? Uma decisão que causou efeito erga omnes e depois nós tivemos, então, uma resolução por parte do Conselho Nacional de Justiça e agora, sim, aqueles projetos que estavam parados estão saindo da gaveta. Então, existe, sim, um certo conflito, mas o biodireito, o futuro do biodireito não depende especificamente do legislativo, mesmo que o legislativo demore. O que o biodireito depende, de fato, são do judiciário muito mais nesse momento do que o próprio legislativo, porque ele vai resolver os casos em concreto. Existe, sim, esse problema do embate aí, mas é um problema que nós não temos como resolver. Temos que estudar os meios pelos quais traremos solução ao caso concreto. E o que significa o testamento vital? A sua pergunta é interessante. No Brasil, nós ainda não temos uma regulamentação desta hipótese do testamento vital. O testamento vital, o conceito é o seguinte: a pessoa que deixa já um testamento, que seria um documento oficial, né, dizendo que, no caso dela ter uma situação em que ela fique em coma, dependente de um estado terminal, por exemplo, a pessoa ela tem o direito e a dignidade de decidir se ela vai querer ser alimentada por aparelhos, né, continuar viva, ainda no estado vegetativo, por meio de aparelhos ou não. Então, no testamento vital, nós tratamos a respeito do quê? A pessoa, ela, antes de ficar doente, de ficar enferma, ela vai designar de que modo que ela quer fazer a sua passagem desta vida para o além. E ela vai, aqui um conselho, Ayla, que quem vai fazer esse documento deve fazer por escritura pública e, de preferência, procurar um médico para poder também ter, assim, maiores detalhes sobre o que ele pode colocar. O médico vai esclarecer para a pessoa, da melhor maneira possível, o que ele deveria se preocupar em escrever nessa escritura pública, né, para poder funcionar fazendo às vezes aqui de um testamento vital. Então, o testamento vital protege o quê? O direito de não deixar para os outros uma decisão a respeito de si próprio. Em que consiste o Código de Nuremberg? Certo. O Código de Nuremberg foi um resultado daqueles problemas que nós já relatamos na Segunda Guerra Mundial. Experiências eram feitas com seres humanos nos campos de concentração nazista. Em razão disso, o Tribunal de Nuremberg julgou dentre 23 pessoas, 20 deles eram médicos, que foram condenados. E decidiu-se, então, criar o Código de Nuremberg, que foi, talvez, assim, digamos, o primeiro passo para poder se iniciar o que nós temos como princípio da dignidade da pessoa humana hoje. Nós faremos um breve intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta
E vamos continuar com as nossas perguntas. Ayla, pois não? Professor, atualmente o consumidor ele tem sido informado de modo eficaz sobre os alimentos transgênicos? Então, essa pergunta ela é muito importante, né? Justamente porque a rotulagem desses alimentos transgênicos ela é pouco divulgada. Eu não sei, Ayla, se você viu alguma propaganda na televisão. Eu, sinceramente, não vi, né? Então, o consumidor ele precisa ser informado a respeito disso, não porque ele tenha um risco, mas porque ele tem o direito de decidir entre o que ele vai consumir. Se ele pode ou não ingerir aqueles alimentos, ninguém melhor do que o próprio consumidor para dizer isso, né? Eu não gostaria que alguém escolhesse o cardápio daquilo que eu vou comer no almoço, né? Da mesma maneira, tem que haver o respeito em relação ao consumidor de informá-lo de que aquele alimento que ele vai ingerir, aquele produto que ele está comprando para o seu consumo, ele tem, sim, organismos geneticamente modificados. Então, do ponto de vista, pelo que eu tenho visto e estudado, eu acredito que está ineficaz a maneira como está. E já é pouca e ainda se tem uma luta para retirar a rotulagem, que é o pouco que existe para que se possa fazer a identificação entre esse produto e um outro qualquer. Pois não, Carlinhos? No ordenamento jurídico brasileiro, existe alguma lei que regule a prática de experimentos científicos em seres humanos? Sim, existe. Existe a necessidade de um termo de consentimento informado para qualquer espécie de atuação no organismo da pessoa. Seja um tratamento terapêutico, seja qualquer espécie de tratamento que se faça em relação à saúde daquela pessoa, o médico tem o dever, por uma resolução do Conselho Federal de Medicina e também por uma resolução do Conselho Nacional de Saúde. A resolução 196 diz claramente que o consentimento informado é obrigatório. Antes do paciente receber a administração de uma medicação, ele está obrigado, o médico, a informar a respeito dos riscos que envolve aquele tratamento. Então, existe sim uma regulação a esse respeito e é obrigatória. Ela procede do Conselho, né, de Saúde e também do Conselho Federal de Medicina. Pois não, Jéssica? Professor, quais os tipos de reprodução assistida? Os tipos de reprodução humana assistida, eles possuem uma classificação elencada no Código Civil. Nós temos lá o artigo 1579 do Código Civil, onde o professor Miguel Reale teve o cuidado de deixar ali a classificação da reprodução humana assistida como reprodução humana assistida homóloga. A homóloga, ela ocorre quando o material genético do casal pertence ao casal mesmo, portanto, o sêmen e o óvulo é fecundado por parte do próprio casal e provém do casal. Nós temos, então, uma reprodução humana assistida homóloga. A reprodução humana também pode ser a heteróloga. No mesmo artigo mencionado, 1597 do Código Civil, ela faz referência a essa reprodução humana heteróloga. O que seria isso? É quando o casal não é dono do material genético completamente, se recorre a um doador. O doador de um sêmen, quando o marido não pode, por exemplo, ter o filho, ele recorre a um banco de sêmen, ou o contrário, pode ser a doação de um óvulo. Então, neste caso, nós temos uma reprodução humana artificial heteróloga. Heteróloga porque depende de um terceiro para fazer. E um detalhe muito importante, que vale e convém frisar, é que deverá existir um consentimento expresso daquele companheiro, daquele esposo ou esposa, para dizer que concorda em receber aquele material genético de terceiro. Esse é imprescindível, esse documento. Se não ocorrer esta anuência, poderá ser considerado que houve um abuso da confiança, né? Um abuso que por alguns doutrinadores é mencionado como adultério casto. Embora esteja no desuso, esta é a frase que alguns utilizam. Então, o consentimento é importante por dois motivos. Primeiro, por esse motivo, que pode gerar violação, grave violação aos deveres do casamento. Segundo motivo, porque poderá também causar problemas, porque esse documento que ele aceita, essa anuência dele, ela se configura de acordo com Guilherme Calmon Nogueira da Gama e outros doutrinadores famosos na área de filiação do biodireito, entendem que esse documento se trata da adoção. Está ocorrendo uma adoção. Naquele momento está ocorrendo o aceite daquela criança e ela passa a fazer parte dessa nova família por intermédio desse consentimento do cônjuge.
Pois não? Professor Fernando, na sua opinião, qual a importância do estudo e da aplicação do biodireito na atualidade? O estudo é muito importante, a aplicação do biodireito, por quê? Porque a tecnologia, ela avança. As ciências biotecnológicas avançam. Há tempos atrás não podia se falar em reprodução humana assistida. Nunca imaginamos a possibilidade de engenharia genética, cura de doenças por intermédio de células tronco embrionárias, né? A clonagem terapêutica. Quando nós imaginávamos a respeito desse tipo de coisa? E a ciência ela está evoluindo e muito. A evolução científica e das biotecnologias, elas são muito rápidas. E o direito não tem condições sozinho de alcançar essa evolução. Entretanto, nós temos o biodireito, que vai fazer uso o quê? Das regras de interpretação, de hermenêutica e daquilo que se dispõe na bioética, né? Na filosofia, na ética, nas ciências médicas, nas ciências de um modo geral, para trazer respostas no momento do juiz colmatar uma lacuna. Então, nós vamos nos deparar no biodireito sempre com situações de lacuna, situações de antinomias, que são conflitos de normas, situações de dilemas morais. Quando se tem um dilema moral, eu não sei o que decidir. Por exemplo, um dilema moral importante, o direito à vida e o direito de liberdade de consciência e crença. Qual seria o maior? Então, o biodireito ele vai fazer uso das teorias que já existem, né? Nesse caso, especificamente, poderíamos evocar aqui a teoria dos direitos fundamentais de Alexis, para fazer esse cotejo, a ponderação entre os princípios e descobrir um caminho. E por isso que eu digo que o biodireito tem um futuro enorme e ele depende também dos meios de pesquisa e não está engessado apenas no ordenamento jurídico. Ele dispõe de toda aquela gama de ciências para trazer uma resposta eficaz para o caso concreto. Professor, o natimorto tem direitos da personalidade? É interessantíssima essa questão. Abordamos durante o curso também que o natimorto ele possui uma garantia, inclusive foi sede do primeiro enunciado da primeira jornada de direito civil, onde se diz que o natimorto possui direito ao nome, o direito à imagem e o direito a uma sepultura. Então, aqui há uma interpretação que a gente faz no cotejo, né? Mas como pode, se nasceu sem vida, e o artigo 2º do Código Civil diz que só tem direitos da personalidade aquele que nasce com vida. Então, estamos diante de uma situação antagônica, né? Como se explicaria isto? Se nós pegarmos a interpretação do Supremo, que diz que a partir da nidação, ou seja, do momento em que a mulher fica grávida, né, que o embrião cola no útero e forma ali o cordão umbilical, a partir dali se teria a expectativa de uma vida humana, o natimorto não foi sempre natimorto, não é verdade? Ao colar ali na parede do útero de sua mãe, em algum instante, ele teve uma troca oxicarbônica, né? Houve uma troca de sentimentos, de emoções, e já há prova científica de que o feto sente alguma coisa. Portanto, haveria aí um momento, ainda que pré-vida, antes do nascimento como pessoa, lhe garantiria, portanto, o mínimo em defesa da dignidade da pessoa humana como espécie. Por isso, nós temos aí o reconhecimento do direito à imagem, do direito ao nome e do direito à sepultura como decorrentes do direito da personalidade. Pois não? Professor, o que vem a ser a chamada maternidade de substituição? Muito bem, Jéssica. A maternidade de substituição é uma doação voluntária do útero. A mãe não tem condições de gerar aquela criança. Então, ela faz a doação voluntária do útero. Todos os tipos de doações, desde doação do útero na situação de maternidade, aqui de substituição para gestar essa criança, quanto também na situação de doação de órgãos para transplante ou tecidos, tudo isso deve ser gratuitamente, não pode ter cunho comercializado. Muito se falou a respeito de barriga de aluguel, isso no Brasil não é permitido. Então, quando se fala em maternidade de substituição, nós temos aí a mãe que é chamada também por alguns doutrinadores, eles trazem esse nome de gestatrix. A gestatrix é aquela que gera a criança, ela não é a mãe biológica, ela é a mãe gestacional, ela gesta a criança. E a genetrix, que é a mãe biológica, aquela que contribuiu com o seu óvulo e o sêmen é de outro. Essa é uma situação interessante, Jéssica, porque a maternidade de substituição,
ela traz um risco, né? Recentemente, assistindo um programa de televisão, eu ouvi uma pessoa que foi ter um bebê na Índia e alugou uma barriga para poder ter essa criança. E lá na Índia, a mãe de substituição, a maternidade de substituição é feita por meio de uma internação. A mulher fica internada no lugar, aguardando o nascimento do filho. Ela se submete a isso, por quê? Para que não haja o risco dela saindo com aquela barriga e ter a criança em outro lugar. E todo mundo vai achar que ela é a mãe, porque ninguém tem dúvida, ela está gestando. Então, está gestando a criança, é a mãe. Esse risco ele existe na maternidade de substituição. Aqui no Brasil ocorre também, em alguns casos, já vimos notícias a esse respeito, da mãe que está gestando uma criança e de uma hora para outra ela decidiu ter o filho em outro país. Atravessa a fronteira sem dificuldade, ninguém vai querer pedir documentação, ela nasce a criança no outro lugar, aí faz o registro em outro lugar, ela é a mãe, né? Então nós temos problemas também relacionados à maternidade de substituição, como também não há solução em relação à maternidade de substituição feita por intermédio de casais homoafetivos quando se utiliza óvulo de duas mulheres. Eu mencionei aqui durante o curso e convém repetir. Houve um caso recente em que foi incluído o nome de duas mães no registro de nascimento. Uma mãe gestou a criança, a outra mãe pegou o seu óvulo e uma doação de sêmen num banco de esperma. E aquele embrião, uma vez feito em laboratório, né, em clínica, foi fertilizado nessa outra companheira que gerou a criança e ela nasceu. E ao nascer, então, ela recebeu uma decisão judicial favorável para colocar o nome de duas mães. Também, nesse caso, nós temos aí, não uma maternidade de substituição, mas uma situação que paira a falta de regulamentação, a falta de normatividade, uma situação típica do biodireito. Professor Fernando, no seu conhecimento, no seu entendimento, a interrupção da gravidez por anencefalia, sem a interferência do judiciário, ele afetaria a ética, feriria a ética? Essa pergunta sua ela é bastante capciosa e interessante. Certamente quem estuda o direito tem um viés tecnicista, e é uma coisa que me irrita bastante isto, porque o estudante do direito ele não pode ficar preso ao legislativo. A ideia de completude do sistema ela já acabou faz muito tempo. Nós temos um sistema aberto para interpretação. Não é porque o Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito aos senhores ministros, decide que nós não podemos repensar situações. Então, quando você faz esta pergunta a respeito da ética, certamente a decisão ela é perigosa do ponto de vista de que fica à mercê dos médicos decidirem sobre o laudo final. A partir do momento que os médicos e a própria mãe podem decidir se quer tirar ou não, fica uma situação em que o judiciário não é consultado. E nós temos também, aí não um problema ético em si, mas um problema que pode gerar outros problemas. Não estamos livres de pensar, então. Gosto bastante de pensar, a professora Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos, quando minha professora no mestrado, me mencionou que existem mais de 170 casos de anencefalia. E a interrupção da gestação do anencéfalo, ela pode não resultar nisso. Então, a matéria ela fica como decisão final dos ministros, mas não retira do operador e do direito a possibilidade de pensar. Assim, fechando a pergunta, não que fira a ética, não vejo que fira a ética, mas também a decisão não é final. Nós temos que repensar. O biodireito sugere isso, um eterno repensar para buscar melhores soluções para o futuro. Pois não? Como se houver a hipótese de conversão dos alimentos gravídicos para a criança ao nascer? Essa é uma questão bastante discutida e nós também tivemos a oportunidade de resvalar sobre ela. O artigo 6º lá da Lei de 11.804, que é a Lei de Alimentos Gravídicos, ele trata de que, havendo esses alimentos designados, eles podem ser depois convertidos em alimentos definitivos para a criança nascida. Então, como eu vejo isto? Eu vejo que esses alimentos, de fato, foram fixados para a criança desde o início. E por um critério, talvez, conservadorista, tradicional, clássico, por parte do legislador, ele temeu, portanto, adotar esta situação como sendo devido o alimento para a criança. E depois ele acaba caindo em contradição, de certo modo, né? Mas os alimentos gravídicos se destinam, sim, a ajudar a mãe a gerar a criança e também, principalmente, para ficarem fixados, então, como alimentos definitivos para a criança após estar nascida. Encerramos aqui, então, o nosso Saber Direito Responde
E eu agradeço às nossas estudantes de Direito que estiveram conosco, a Jéssica, a Carline e a Ayla. Muito obrigado pela presença de vocês e pela contribuição conosco. Até a próxima, meus amigos. Um grande abraço. Tchau. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.